Olá, irmãos, graça e paz de Jesus a todos vocês. Domingo abençoado. Hoje, domingo, dia 22 de novembro, nós prosseguimos aqui o nosso estudo acerca das 9 marcas de uma igreja saudável. E hoje nós vamos falar sobre a marca de número 8. Isso mesmo, quase terminando o treinamento já, quase terminando o nosso ciclo de estudos. E nós vamos falar sobre a marca de número 8. Tá aí, marcas de uma igreja saudável. Eu acho que é o sonho de todo mundo, participar, frequentar, ser integrado a uma igreja que é biblicamente saudável, que expressa as verdades do reino de Cristo, que glorifica ao Pai que está no céu. Então hoje nós vamos falar da marca de número 8, que é o interesse pelo discipulado e crescimento. Creio que talvez o pensamento de todo mundo seja que, de fato, a gente quer crescer, mas a que custo? E o que é o crescimento? O que é o discipulado? Como a gente caminha? Para que lado a gente anda? E nós vamos pensar um pouco sobre este tema hoje. Mark Dever, antes dele iniciar o tema propriamente dito, ele conta-nos uma história sobre uma pessoa. Essa história é bem interessante para a gente compreender um pouco do que nós vamos falar hoje. Essa pessoa se chama Rob, é uma pessoa que ele é um americano, um garoto americano que quando tinha 17 anos passou por uma fase muito difícil da sua vida, uma fase de muita dor, uma fase de muito sofrimento, sofreu as dores naturais da idade. E uma certa feita, este jovem que estava passando por um sofrimento muito intenso foi convidado por um outro jovem chamado Shaul, que era um cristão, para participar de uma reunião na sua igreja. Uma reunião de jovens, onde eles iriam orar, estudar a palavra do Senhor, cantar. E o Rob aceitou essa reunião. E ele pensou, bom, eu vou, né? Quem sabe tem algo lá que possa me ajudar. E compareceu a essa reunião, e lá ele conheceu diversos jovens, lá ele se integrou com algumas pessoas. E ao final da reunião ele permaneceu com o Shaul e com uma jovem chamada Sarah. E ali eles passaram a conversar, inicialmente sobre trivialidades, sobre banalidades, nada com muita importância, mas logo o assunto se tornou sério. E quando o assunto se tornou sério, em que os jovens passaram a abrir os seus corações, o Rob se sentiu ali um ambiente acolhedor, ele sentiu a vontade para também igualmente abrir o seu coração. E começou a falar da sua vida. E ali ele confessou muitos sofrimentos, muitas dores, muitos pecados, muitas coisas que ele havia feito que de fato não agradava a Deus. E ele confessou tudo isso. Ali ele teve a oportunidade de ouvir do amor de Deus falado por Sarah, falado por Rob, falado por Sarah e Shaul, os dois jovens que estavam com ele. Ele teve a oportunidade de ouvir do perdão de Cristo, do amor que Cristo tem por todos aqueles que se achegam a Ele, da possibilidade de arrependimento. E naquele momento, este jovem chamado Rob entregou a sua vida a Cristo. Ele compreendeu a obra da salvação, ele compreendeu o apelo que lhe havia sido feito. Aqueles jovens fizeram uma oração, Rob repetiu esta oração, e de fato era uma oração que ele estava fazendo com Deus. Ele estava falando com Deus naquele momento, entregando a sua vida, arrependendo-se dos seus pecados. E o Rob foi integrado àquela igreja, integrado àquela comunidade, e passou a fazer parte daquele grupo. Mais tarde, quando esse menino de 17 anos cresceu, integrou-se à igreja, se casou, teve filhos, quando o Rob teve 40 anos, muitas pessoas já o consideravam como a coluna daquela igreja, uma pessoa que já estava ali há muito tempo. Mas havia algumas coisas na vida de Rob que não eram claras a todos. Se Rob fosse pressionado contra uma parede, ele teria que confessar que ele não tinha um conhecimento bíblico suficiente para um cristão daquela idade, daquele tempo de cristianismo, digamos assim, acho que fica melhor falando assim. Ele se interessava muito pelo que ele ouvia na igreja. Ele tinha vários amigos, ele gostava das pregações, o pastor contava muitas piadas, muitas anedotas, muitas frases feitas, muitas filosofias, e isso o atraía. Mas isso não deu a ele base de subsistência. Ele não tinha um conhecimento bíblico satisfatório, embora tivesse sido professor de escola dominical. Ele não conhecia os livros da Bíblia, ele não sabia os temas dos livros da Bíblia, ele não conhecia a história da redenção propriamente dita. Ele não sabia o tema principal de Apocalipse, ou seja, ele era uma pessoa que estava ali, mas que não fazia uma grande parte daquilo. Além disso, o Rob ele tinha alguns problemas com o pastor da igreja. Isso tudo está no livro, tá, gente? Se não me engano, página 230, 218, 219, por ali. Então ele tinha sérios problemas com o pastor da igreja. Não que o pastor tivesse problema com ele, ele tinha problema com o pastor da igreja. Por conta disso, ele se afastou. E deixou, inclusive, que as pessoas soubessem da sua aversão ao pastor. Porque, quem sabe, assim, até aceleraria aí a possibilidade desse pastor sair da igreja e que ele retomasse os seus trabalhos.
O Rob ele não tinha entendido o evangelho propriamente dito, mas ele caminhou paralelo ao evangelho por todo esse tempo. Ele sabia que Deus perdoava os pecados, somente se confessássemos esses pecados a Ele. Ele sabia que Jesus e a cruz eram algo importante, mas ele não sabia propriamente o porquê. Ele entendia que a conversão era mais uma decisão moral. Ele entendia que era algo como decidir trocar de carro, comprar uma casa. Ele entendia que era uma decisão importante na vida, mas ele não entendia a razão exata dessa importância. Na realidade, o Rob nunca se integrou à igreja, ele nunca se uniu propriamente dito a essa igreja. Caminhou com eles, mas sem se comprometer com essa comunidade. Certa vez, numa atividade de jovens, a sua filha voltou para casa muito empolgada, muito motivada e decidida a ser uma missionária. E aquilo incomodou profundamente o Bob. Afinal de contas, ele não havia criado a sua filha para que investido tanto em educação, para que ela abandonasse tudo isso e se tornasse uma missionária. A partir daí, ele se afastou definitivamente da igreja. Aquela aversão que ele tinha ao pastor apenas aumentou. E o Rob se manteve afastado. Por mais de um ano, ele não participou dos eventos. Além disso, ele impediu que a sua filha participasse dos eventos de jovens, impediu que sua filha participasse dos cultos, dos estudos bíblicos. Ele cessou o relacionamento da sua filha com a mocidade daquela igreja. Então, você talvez ficaria surpreso se imaginar que o Rob, depois de ter se convertido aos 17 anos e até aos 40 anos, não havia desenvolvido a sua vida cristã, não havia crescido na fé, não havia amadurecido espiritualmente. Talvez isso não te surpreenda, mas esse é um fato bastante comum em igrejas evangélicas. Contudo, um estudo feito pelo Instituto George Barna nos Estados Unidos, ele aponta que há um crescimento ano a ano vertiginoso em pessoas que têm o interesse em desenvolver a sua espiritualidade, em desenvolver a sua fé. Pessoas que entram nas igrejas, agregam-se a igrejas, mas não com a intenção de permanecer naquela igreja como uma pessoa que não tem desenvolvimento, mas com o interesse de crescer e aprender cada dia mais. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus e glórias a Deus por isso. Mas o fato é que existem muitas pessoas como o Rob nas nossas igrejas nos dias de hoje. Pessoas que se associam à comunidade, que gostam da pregação, que gostam da música, que gostam das amizades, mas que não se comprometem com isso e, em consequência disso, não evolui, não desenvolve sua fé. Então, a nossa aula de hoje vai correr aí na base de 4 perguntas que nós vamos responder ao longo da aula para a gente refletir sobre esse tema. E as perguntas que nós temos aqui são as seguintes. Esses desejos por crescimento espiritual que nós tanto falamos, eles são bíblicos? Ou podemos, como crentes, ficar quietos, acomodados e seguros, assim como o Rob? Se quisermos crescer em nossa vida espiritual como indivíduos e igreja, como podemos fazer isso? Terceiro, o crescimento espiritual é realmente importante? É necessário? É importante? Que vantagem me traz isso? E por fim, o que acontecerá se nós não crescermos espiritualmente? Nosso objetivo é responder na lição de hoje, na aula de hoje, essas 4 perguntas. Então, a gente vai utilizar vários versículos bíblicos, mas a intenção é de não comentar todos eles ou não gastar muito tempo comentando todos eles, porque senão a aula fica muito extensa. De qualquer forma, já lhe adianto, se a aula ficar um pouco extensa, dê pause, faça o seu almoço, almoce e outro dia, depois você termina de assistir, mas o importante é que esse conteúdo seja visto. Outra coisa que eu peço para você, se você gostou desse vídeo aqui, se te edificou, se te abençoou, sinaliza pra gente lá, a gente não consegue falar amém aqui no YouTube, mas clica no curtir, que a gente já vai saber que você foi abençoado, que você foi edificado com isso. E compartilhe com mais pessoas, deixe mais pessoas verem o que Deus tem feito na sua comunidade e pessoas serem abençoadas. Da mesma forma, compartilhe os demais vídeos do nosso grupo, da nossa aula, do nosso treinamento. Está tudo lá no YouTube, na nossa página. Você pode compartilhar a partir de lá. E o outro convite que eu faço a você é também compartilhar as aulas das crianças. Nós temos ali várias faixas etárias. As faixas etárias de 3 a 6 anos, de 7 a 10 anos, e a turma maior, a turma dos juniores, é aquela que não tem alguns vídeos, porque a maioria das aulas deles são online, mas tem alguns vídeos para eles. Então, você conhece gente que tenha filhos nessa faixa etária? Compartilhe com eles. Permita que Deus abençoe essas pessoas também. Então, vamos lá? Primeira coisa que nós vamos pensar aqui é que um crescimento discipulado, crescimento discipulado bíblico, ele parte de uma teologia bíblica de crescimento. Ele não é um crescimento desenfreado. Ele não é um crescimento que é baseado nas doutrinas modernas de ampliação de mercado.
não tem nada em absoluto a ver com isso. Todo crescimento bíblico ele depende de uma teologia bíblica de crescimento. E aqui eu citei alguns versículos que nós vamos usar no decorrer da nossa aula para a gente pensar sobre ele. Esses desejos para o crescimento espiritual são bíblicos? A primeira pergunta nós vamos tentar responder a partir de agora. Ou podemos, como crentes, ficar quietos, acomodados e seguros, assim como o Rob ficou durante todos esses anos que ele frequentou aquela igreja? Veja só o que a Bíblia narra para nós desde o Antigo Testamento. Primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, nós vamos ver no versículo 23. Então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Essa primeira ordem de Deus não foi para o homem, essa ordem de Deus foi para a sua criação, para que toda a sua criação se multiplicasse, para que os animais se multiplicassem, para que todas as plantas dessem frutos. Observe o interesse do Senhor pela multiplicação e pelo crescimento da sua criação, inicia-se nesse texto. Depois nós temos o Senhor falando ali com as pessoas, com Adão e Eva. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves e sobre todos os animais que se movem pela terra. Mas Deus não para aí. Observe que Deus falou para Noé, depois de ter limpado, ter dizimado toda a terra após o dilúvio. O Senhor disse a Noé assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 21. Depois disso, o Senhor disse a Abraão, a figura que aparece aqui é Abraão, e o Senhor disse a ele assim: levando-o para fora da terra, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. O Senhor está falando de multiplicação, está falando de ampliar aquela quantidade de pessoas, de aumentar a quantidade de pessoas que servem a Ele. Essa era a forma de expansão que nós tínhamos no Antigo Testamento, né? E essa forma de expansão que nós vemos as demais religiões ocidentais praticando. A gente vê ali os orientais, perdão, a gente vê os muçulmanos crescendo vertiginosamente através da densidade populacional, né? Cada família tem inúmeros filhos que todos eles vão replicar sua religião. Esse é um procedimento que nós vemos surgindo em Abraão. Então, nós prosseguimos com os textos que nós temos relatados aqui. Vamos ver. O próximo texto que nós temos é o Senhor falando no povo quando estava no exílio babilônico. Jeremias 29, 6. Demos um salto aí de algumas centenas de anos. No exílio babilônico, para o povo de Israel que estava preso, estava exilado, o Senhor disse a eles assim: casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para seus filhos, deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. O Senhor já deu uma orientação de que não era permitido que aquele povo diminuísse. O objetivo é que eles aumentassem mesmo estando dentro do exílio. No Antigo Testamento, a gente vê, de uma forma geral, que o Antigo Testamento mostra que a abundância, ou seja, o crescimento, é uma bênção de Deus. A gente tem o texto de Salmos. Salmos 92, 12 a 14. Ele diz assim: os justos florescerão. Olha aí, outra similaridade a essa prosperidade, esse aumento, né, essa quantidade. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Esse versículo é espetacular, esse versículo anima a nossa alma. Então a gente está vendo aí uma narrativa daqueles fiéis ao Senhor e da expectativa de toda a comunidade do Senhor. Que esses floresçam, que esses cresçam, que eles floresçam nos átrios do Senhor, que mesmo quando velho, continuarão a dar frutos, continuarão a frutificar. A velhice, a idade avançada, não é não obsta aí o processo de frutificação, de crescimento. Não quando a gente está tratando das coisas do reino de Deus. Pois bem, já chegando no Antigo Testamento, Jesus afirmou que o seu reino cresceria. A gente está vendo esse processo de expansão do Senhor desde o Antigo Testamento. Chegamos ao Novo, onde o próprio Jesus afirma que o seu reino cresceria. Mateus 13, de 31 a 32. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, né? Pequenininho,
que o homem plantou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos e seus ramos. Olha só, que fabuloso, que fantástico. O próprio Senhor Jesus está nos dizendo que o reino dele é aquilo que começou muito pequenininho. E de fato começou muito pequenininho. Lá em Jerusalém, com um homem, um filho de um carpinteiro, uma pessoa sem expressão naquela sociedade, mas que cresceu, se expandiu de uma forma que nunca foi visto antes no mundo e chegou até nós. Este evangelho que iniciou-se lá naquela pequena cidade de Israel chegou até nós, de tamanha que foi a sua expansão. Então a gente vê que o reino de Deus avança. E a orientação do Senhor é essa, que nós avancemos com o seu reino. E como acontece esse crescimento? Uma vez que você foi convertido a Jesus, Jesus entrou no seu coração, você se arrependeu dos seus pecados, você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como é que esse crescimento acontece? Como é que a gente sai do lugar onde estamos parados e passamos a crescer no Evangelho de Cristo? Primeiro, pela obra de Deus. Ninguém é capaz de, por si só, crescer na vida espiritual sem a ação do Espírito Santo de Deus. Ninguém é capaz de fazer isso. Por mais que você se esforce, por mais que você leia a Bíblia todos os dias, por mais que você jejue e ore, se não houver a obra do Espírito Santo nos conduzindo nesse crescimento, não seremos capazes de crescer. Outra forma, no meio da igreja. É no meio da igreja que se dá o crescimento espiritual. Pessoas que acreditam que é possível serem crentes sozinhas e que vivem na sua casa e que vivem na sua, talvez com a sua família, fazem as suas orações, leem a sua Bíblia, cantam seus louvores e acreditam que fazendo isso estão vivendo em comunidade, estão se enganando, não estão edificando o corpo de Cristo, não estão sendo edificadas por Ele. É no meio da igreja que acontece o crescimento espiritual. Não é o pregador que faz a igreja crescer. Isso é curioso porque o próprio Mark Dever é um grande pregador de uma grande igreja e ele diz que não é o pregador que faz a igreja crescer. Aí você fala assim, poxa, mas eu já fui na igreja tal porque tinha um pregador tal pregando, mas eu só fui naquela igreja porque era o pastor tal. Infelizmente é assim, nós somos assim. Nós somos atraídos pelo nome das pessoas, pelo que as pessoas fazem. Mas o pregador não tem a capacidade de fazer a igreja crescer. Ele tem a possibilidade de fazer a igreja inchar, de fazer a igreja inflar, como acontece na nossa cidade e em qualquer outra cidade. Igrejas lotadas de pessoas que estão ali simplesmente pelo pregador, e não pela pregação, e não pelo evangelho que está sendo pregado. Olha só, isso não é novo. Lá na igreja de Corinto havia esse conflito. As pessoas discutiam dizendo assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Outros chegavam achando que estava trucando e diziam, eu sou de Cristo. O que Paulo diz respondendo essas pessoas? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer, ou Deus quem fez crescer. De modo que nem quem planta, nem quem rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Olha como Paulo é sábio nas suas colocações, olha como Paulo é um homem temente a Deus. Ele tinha convicção de que ele não era capaz, não era competente, não era responsável por fazer a obra e o reino de Deus crescer. Ele era apenas um trabalhador, era um operário como eu, como você. Ele era alguém que se submetia à vontade de Deus e caminhava em obediência. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo agradeceu a Deus pelo crescimento que ele estava dando àquela igreja. E não agradeceu aquelas pessoas por estarem crescendo. Oxa, como vocês são bons, como vocês estão crescendo em fidelidade. Paulo escreveu assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Paulo tinha convicção de que qualquer ferramenta humana era impossível de levar as pessoas a terem esse resultado. Eram incapazes de fazer com que as pessoas se amassem umas às outras. Meus irmãos, se não for o amor de Deus sobre as nossas vidas, é impossível pessoas tão diferentes se amarem. Isso é obra única do Espírito Santo do nosso Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, 18, ele vai continuar ensinando para nós como se dá esse crescimento. E ali está mostrando que saber que Deus dá o crescimento significa que não devemos fazer nada para alcançá-lo? Será que é essa a pergunta que nós podemos fazer? Será que o fato de sabermos que o crescimento vem de Deus deve nos deixar confortáveis e nos tirar de qualquer responsabilidade? Olha o que Pedro fala. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Pedro está usando o imperativo. Cresçam.
ele não está falando da guarda e o crescimento vir de Deus. A ordem de Pedro é muito clara. Cresçam. Devemos ter o desejo pelo crescimento o crescimento pessoal na fé, e isso refletirá diretamente no crescimento da comunidade e do reino. Mas como? O nosso interesse pessoal e nosso interesse coletivo do crescimento vai influenciar, vai refletir na vida da nossa comunidade. Mas de que forma isso vai acontecer? Nós vamos ler 2 textos agora que vão trazer para nós um panorama muito claro e direto do que esse crescimento é capaz de fazer e de como nós devemos fazer para caminhar e no caminho que nos leva a esse crescimento. Primeiro texto, segunda carta de Pedro 1:8. Porque se estas qualidades existirem e vocês existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aqui nós temos algumas verdades, não consigo discorrer sobre todas elas, mas apenas para trazer para nós um panorama um pouco bem claro. Pedro está dizendo que existem virtudes que são capazes de nos tornar produtivos. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que há possibilidade de sermos improdutivos e inoperantes. Significa que dentro da igreja de Jesus há pessoas que são improdutivas e são inoperantes. Por quê? Porque são pessoas que não observam esses requisitos que Pedro vai dizer para nós aqui nos versículos que nós vamos ler daqui a pouquinho. Ele está falando que pessoas não observam essas qualidades, não buscam essas qualidades, não querem ter em si essas qualidades. E porque não buscam essas qualidades, não querem ter em si essas qualidades, são pessoas que são inoperantes e improdutivas. Olha que coisa triste. Nós somos salvos para que o Evangelho de Cristo avance. E não apenas para que a gente aguarde o dia de morrer e possamos nos encontrar com o nosso Salvador. Não, mas para que através de nós o Evangelho de Cristo avance. Mas ainda assim há pessoas que não têm esse interesse e tornam-se improdutivos e inoperantes na igreja. Então Pedro está dizendo, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em vocês, quais são essas qualidades? Aí nós vamos voltar a alguns versículos. Vamos ler dos versículos 5 ao 7, que dizem assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Eu peguei esse texto também na nova tradução da linguagem de hoje, para facilitar para a nossa compreensão. E nessa versão diz assim: por isso mesmo, façam todo o possível. Aí vem o nosso esforço. Está observando como é diferente quando a gente fala de salvação? A tua salvação veio sem esforço. Você não esforçou para nada. Você não fez esforço para ser salvo. Jesus o salvou. Você simplesmente se arrependeu e creu em Cristo. E você só se arrependeu e creu porque Cristo se revelou a você e mostrou aos seus olhos quem você é. E aí você pôde se arrepender e crer. Então nem o arrependimento e a fé são motivos para a gente se gloriar. Porque até mesmo isso veio do Senhor. Agora aqui ele está falando que existe sim a necessidade do nosso esforço. Então ele está falando, façam todo o possível para juntar a bondade à fé. Olha aí. A fé veio do Senhor. O que ele está dizendo? Anexe a bondade a essa fé. A fé que vocês já têm. Junte a bondade à fé. A bondade, juntem o conhecimento. Olha aí. Aí já está vindo a palavra do Senhor, já está vindo a Bíblia Sagrada. Juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Está vendo? Uma construção. Um tijolinho sendo colocado em cima do outro. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E à perseverança, a devoção a Deus, o respeito a Deus, o respeito pelas coisas sagradas. E essa devoção juntem a amizade cristã. Olha só que curioso, que coisa fabulosa que ele está falando para nós aqui. A amizade cristã. No texto da NVI fala de fraternidade. E a amizade cristã juntem o amor. Meus irmãos, você observa que todos estes elementos que a palavra do Senhor nos incentiva a desfrutarmos, a termos em nós, a exercitarmos, são os elementos que nós precisamos para desenvolver a nossa fé, a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual depende de tudo isso. E isso aqui não adianta a gente ajoelhar e orar para que o Senhor acrescente a virtude à nossa fé, para que o Senhor acrescente a virtude ao nosso conhecimento, acrescente o domínio próprio ao nosso conhecimento, acrescente a perseverança ao nosso domínio próprio, acrescente a piedade à nossa perseverança, a fraternidade à nossa piedade, o amor à nossa fraternidade. Isso
são coisas que nós devemos nos esforçar. Isso é motivo de grande esforço, porque não é fácil nós vivermos com pessoas tão diferentes que pensam tão diferentes. O que é fácil? Fácil é a gente pular fora. Como dizem uns, é pular do cavalo. Fácil é a gente sair da igreja, mudar de igreja e procurar uma outra igreja que não tem pessoas como nós. O difícil é a gente permanecer. O difícil é a gente lidar com pessoas que são diferentes e que pensam diferente de nós. Isso é o difícil. Isso exige de nós esforço. E quando nós nos esforçamos e conseguimos alcançar isso, nós estamos num processo de maturidade, de maturação. Nós estamos amadurecendo na fé, nós estamos crescendo na fé. Isso é muito difícil. Isso é grandemente difícil, mas não é impossível, porque o Senhor nos possibilita. Então, meus irmãos, a partir daqui, o Mark Dever ele aponta como as demais 8 marcas de uma igreja saudável servem para o nosso crescimento espiritual. Cada uma dessas marcas, nós vamos ver bem rapidamente de que forma cada uma dessas marcas pode contribuir, pode colaborar para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual, para o nosso discipulado e para o nosso interesse em crescer tanto individualmente como ter uma comunidade que cresce de pessoas que são salvas em Cristo Jesus, pessoas que veem a fé pela obra do Senhor Jesus. E quando nós falamos de crescimento, nós falamos fundamentalmente de pessoas que são salvas em Jesus, pessoas que são novos convertidos. Nós não estamos falando de um processo de migração entre igrejas, entre denominações, embora isso aconteça. E, inclusive, eu já aconselhei inúmeras pessoas de igrejas que não são bíblicas, cuja pregação não é expositiva, a abandonarem a sua igreja. Nada a ver com relacionamento, nada a ver com rebeldia, nada a ver com pecado escondido. Mas a palavra do Senhor nos orienta que a pregação da sua palavra deve ser feita de modo expositivo. E tem muitas pessoas que estão padecendo fome, passando fome, crente passando fome porque não tem pregação na sua igreja. E a primeira marca que o Mark Dever nos mostra aqui, nos lembra que pode abençoar e que vai nos abençoar no nosso interesse pelo crescimento, pelo discipulado, é a pregação expositiva. Foi a primeira marca que nós estudamos. Por que a pregação expositiva pode ajudar no crescimento e no desenvolvimento da nossa fé, no discipulado? Porque à medida que ouvimos Deus falando diretamente pela sua palavra, aos nossos ouvidos, a nossa fé aumenta. A nossa fé cresce. A nossa fé é estimulada diante do Senhor. Lembre-se que a função primordial da igreja é proclamar a palavra de Deus. Meus irmãos, há um movimento muito pernicioso que transforma a igreja dessa agência proclamadora da palavra de Deus numa ONG que alimenta pessoas, que mata o frio de pessoas, que trata, sei lá, pessoas carentes, que trata... Isso é uma das funções que a igreja tem. Das funções secundárias da igreja, subsidiárias da igreja. A função primordial da igreja é levar a palavra do Senhor. E porque a pregação expositiva é a forma mais direta, honesta, verdadeira de se fazer ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor de forma expositiva, de forma integral, toda a palavra do Senhor, não apenas temas urgentes. Qual que é a diferença da pregação expositiva? Não dá para voltar naquela aula que eu dei, lá no começo do nosso estudo, mas qual que é a diferença da pregação expositiva e de pregação temática, por exemplo? A pregação expositiva, ela não se furta de tratar temas complicados da Bíblia. Ela é uma pregação contínua. Vocês lembram quando o pastor Gustavo assumiu a igreja? Há 3 anos atrás, mais ou menos? A primeira série que o pastor Gustavo pregou na igreja foi o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Foi um ano inteiro pregando o Evangelho de Marcos. Uma bênção. Nós tivemos todos os versículos ensinados, as pessoas ouviram o Evangelho do Senhor. Pessoas que pregação de temas complexos que se fossem pregados fora desse roteiro, levantaria suspeitas. Suspeitas do tipo assim, o pastor está pregando isso aí para mim porque ele sabe do meu problema. Né? A gente sempre tende a pensar isso, né? A gente desconsidera a soberania de Deus, o poder da palavra dele. Mas enfim, uma vez que a palavra do Senhor é pregada continuamente, sequencialmente, as pessoas são expostas a toda a palavra do Senhor. E não apenas temas, como as pessoas que não pregam expositivamente tendem a fazer. A pessoa escolhe um tema e é esse tema que será pregado nesse mês. Aí no mês seguinte aconteceu um problema de grande relevância social, aquele vai ser o tema do mês. E no mês seguinte vai ser outro tema. As pessoas não são expostas ao Evangelho de Cristo, são expostas ao tema que o pregador, que o pastor escolheu tratar. Essa não é a vontade do Senhor. A palavra do Senhor é atual e toda ela é urgente. Não há nenhum tema que aconteça no mundo que seja mais urgente do que a palavra do Senhor.
Lembremos da orientação de Paulo, ou melhor, da ordem de Paulo a Timóteo, aquele jovem pastor, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Paulo diz a ele: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta, com toda paciência e doutrina. Mas a orientação foi: prega a palavra. Paulo não disse para ele: pregue temas relevantes na sua sociedade sobre a palavra. Pregue sobre isso ou pregue sobre aquilo outro. Descubra o que a sua igreja precisa e pregue sobre o que ela precisa. Não. A pregação, a ordem de Paulo a Timóteo foi: prega a palavra. Por quê? Porque Paulo tinha convicção do poder que a palavra de Deus tem. E não na capacidade genial do pregador de desenvolver temas que vão satisfazer as pessoas. Prega a palavra. E toda a palavra é urgente para alguém em todo o tempo. Por que digo isso? Por que o autor diz isso? Eu não. Por que o Mark Dever diz isso? Porque muitas vezes nós somos seduzidos a tratar de temas relevantes socialmente. Um exemplo, aconteceu a chacina da Candelária. E aquilo lá comoveu muitas pessoas do Rio de Janeiro. O que acontece? O pastor vai lá e fala assim: nós vamos falar sobre a morte, vamos falar sobre o luto, sobre a dor. E aí gasta um mês falando sobre a morte, sobre o luto, sobre a dor. Ele vai pegar versículos da Bíblia que falam sobre morte, luto e dor e vai tratar estes versículos durante aqueles 4 meses. Mas o ponto já começa equivocado porque ele vai tratar a partir da sua perspectiva e não dentro do contexto bíblico. Agora, quando a gente entende que toda a Bíblia é urgente, a gente vai entender que de toda aquela vasta gama de pessoas que estão ali, muitas pessoas serão impactadas com a palavra do Senhor e o Senhor falará com todas, embora nem todas estejam passando pelo aquele mesmo momento. Mas a aplicação é algo que vai tocar o coração de todos, que vai mover a palavra do Senhor para dentro da mente das pessoas. O próprio Paulo escreveu para Timóteo, também na segunda carta: pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Está aqui 4 características da pregação expositiva, 4 características da palavra do Senhor, 4 finalidades da palavra do Senhor. Ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Então, ao ouvir uma pregação expositiva, nós nos tornamos menos dependentes do pregador e mais dependentes de Deus. Deem prioridades à pregação expositiva. Se você está me ouvindo hoje e faz parte de uma comunidade onde a palavra não é pregada expositivamente, onde o pastor escolhe o tema que ele vai pregar, às vezes escolhe no dia que ele vai pregar, às vezes escolhe de acordo com o evento que aconteceu a semana. Lembre-se, toda a palavra de Deus é inspirada. A palavra do Senhor deve ser exposta, não pelo que o direcionamento do nosso coração, mas pelo que ela diz. Ela fala. Se não me engano, foi Martinho Lutero que falou que a palavra do Senhor é como o leão enjaulado. Ninguém precisa ensinar o leão a lutar. Basta abrir a jaula e o leão vai saber o que ele tem que fazer. A palavra do Senhor é isso. Basta que a gente abra essa palavra e exponha, porque ela vai entrar, ela vai devorar, ela vai transformar, ela vai moer e ela vai construir. É ela quem faz e não o pregador. Pois bem, essas são as causas pela qual a pregação expositiva pode contribuir para que nós tenhamos um crescimento espiritual e um discipulado mais eficiente, voltado de fato para o que o Senhor nos fala. Segunda marca, teologia bíblica. Por que a teologia bíblica pode nos ajudar ao crescimento, ao discipulado e ao crescimento? Meus irmãos, uma igreja que é edificada sobre a teologia bíblica é uma igreja que ajudará os seus membros a crescerem em sua vida espiritual. Observe que nós não estamos falando de uma igreja que é edificada sobre uma construção social, sobre um pleito social. Há inúmeras igrejas com inúmeras propostas no Brasil hoje. Há uma delas chamada Igreja das Princesas, onde uma pastora tem como seu único mote, ou seja, a única nota tocada é o casamento virginal das jovens, é o celibato antes do casamento, é a abstinência sexual. E com isso, essa pastora tem construído aí um império. Muitas mulheres têm ido até essa igreja, muitos milagres têm acontecido porque muita gente tem casado. Mas a proposta é uma proposta que não prevê o Evangelho de Cristo. Ela defende apenas um comportamento social, uma regulação de comportamento social, que é a virgindade antes do casamento. Não é uma igreja que possui uma teologia bíblica e que, por consequência, não é a igreja capaz de conduzir os seus membros a crescerem na vida espiritual. Agora, quando essa igreja possui uma teologia bíblica sólida ou uma teologia que seja bíblica, todos os seus membros vão ter alimento suficiente para crescerem na sua vida espiritual.
Nós crescemos quando entendemos mais a verdade a respeito de Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus da forma com que Ele se revelou na palavra do Senhor, mais nós crescemos. Quanto mais nós conhecemos a Deus com base no que as pessoas falam dele, mais nós diminuímos, menos nós crescemos. É aquele pensamento que eu não sei quem falou, de que colocou uma escada numa parede e comecei a subir nessa parede. Quando eu cheguei no topo da escada, eu percebi que eu tinha subido na parede errada. Muitas pessoas constroem uma teologia, constroem um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras, que é um Deus diferente. Qual é a consequência disso? As pessoas que ouviram a pregação do seu evangelho creram em um Deus que não é o Deus bíblico. Logo, não foram salvos por um Deus que não é o Deus bíblico. Olha só, lembrei aqui, tinha separado para falar com vocês, Confissões de Santo Agostinho, livro muito bom, se você quiser comprar para ler, só não é muito pequeno, mas é muito bom. E no primeiro livro, é uma coletânea de várias histórias de Agostinho, da sua vida, várias reflexões que ele fez da sua vida. No primeiro livro, que fala sobre a sua infância, Agostinho fala assim: mas quem é que vos invoca sem antes não vos conhecer? Esse, na sua ignorância, corre o risco de invocar a outrem. Meus irmãos, olha que perigo! Pessoas ouvirem um Deus que não é o Deus da Bíblia, são capazes de gastar a sua vida servindo a um Deus que não existe. Por isso, a palavra do Senhor precisa ser o foco da igreja. Por isso, toda igreja genuinamente evangélica, cristã, ela precisa ter uma teologia que seja bíblica. Então não se engane com aquela história que diz assim: teologia, eu não quero saber de teologia, eu quero saber de Deus. Quem fala isso não conhece Deus, não conhece teologia. Quem fala isso não sabe o que está dizendo. Falou e só falou asneira. O fato é que todos nós fazemos teologia. Resta saber se nós fazemos uma boa ou uma má teologia. Quando você fala Jesus te ama, você está fazendo teologia. Não sei se boa ou má, mas você está fazendo teologia. Então façamos uma boa teologia. Que a nossa igreja tem uma teologia verdadeiramente bíblica. Nós crescemos quando entendemos mais sobre o cuidado de Deus e seu caráter. Olha só, crescemos quando conhecemos mais verdades a respeito de Deus. Quem é a única fonte autoritativa para falar as verdades a respeito de Deus? A Bíblia Sagrada. Fora dela, ninguém sabe nada acerca de Deus. Então, quando nós crescemos a respeito da sabedoria acerca de Deus, nós crescemos mais porque conhecemos mais o cuidado de Deus conosco e conhecemos mais o caráter de Deus. Nós somos encorajados a ver todo o panorama bíblico, todo o plano de Deus para a nação, para a terra, para o mundo e o significado de tudo isso. Nós conhecemos isso quando a nossa igreja tem uma boa teologia bíblica. E nós crescemos na capacidade de confiar em Deus. Nós só seremos capazes de confiar em Deus quando nós conhecermos a Deus. Você não confia em algo que você não conhece. Você seria tolo de confiar em alguém que você não conhece. Quanto mais nós conhecemos Deus, revelado através da palavra dele, mais nós somos capazes de confiar em Deus. E isso só é capaz se a igreja tiver uma boa teologia bíblica. Terceira marca, o entendimento bíblico sobre o Evangelho. O que o entendimento bíblico sobre o Evangelho tem a ajudar no meu crescimento espiritual? Meus irmãos, uma igreja que promove o entendimento bíblico do Evangelho nos ajuda a crescer espiritualmente. Uma igreja que tem um Evangelho claro, mostra aos seus membros o caminho que ele deve seguir. O Mark Dever diz nesse livro que ele entrevista todos os membros, os novos membros, as pessoas que vêm à igreja querendo se tornar membros. Ele entrevista todas essas pessoas e pergunta a elas qual a sua compreensão sobre o Evangelho. E elas têm 1 minuto para descrever o que elas pensam ser o Evangelho. Quando uma igreja, quando um crente tem um conhecimento claro do que é Evangelho, ele tem a capacidade de servir a Deus com inteireza de coração, ou seja, coração íntegro, completamente dentro da vontade do Senhor, completamente dentro das premissas do Senhor. E esse entendimento bíblico, ele vai mostrar o nosso real estado. Somente a palavra do Senhor é capaz de mostrar quem nós somos de verdade. A palavra do Senhor é um aparelho de raio-x que mostra o que nós temos por dentro, quem nós somos de fato. Ela mostra que nós somos pecadores, ela mostra a nossa real essência, a nossa real condição, a nossa podridão, o nosso mau cheiro. É a palavra do Senhor que revela isso para nós. E por que ela faz isso? Porque somente quando a gente conhece o nosso real condição, o que nós somos de fato, nós vamos conseguir valorizar o sacrifício que Cristo fez por nós. Somente aí nós somos capazes de valorizar o sacrifício de Cristo. Pregar o evangelho claro,
ele ajudará você a crescer em confiança em Cristo à medida que você conhece o amor dele por você. Então só vamos entender o que Cristo fez por nós quando tivermos a consciência do que nós fizemos contra ele. É importante a gente ter este entendimento claro do que é o Evangelho de Cristo, do sacrifício de Cristo, de sua morte em favor dos nossos pecados. Quais pecados? Não os pecados que nós cometemos, mas os pecados que nos definiam, aquilo que nós éramos. E quando a gente compreende de fato quem nós éramos, nós vamos ter a compreensão mais clara de quem Cristo é e do que Cristo fez em nosso favor. Marca 4. Um entendimento bíblico de conversão. Muitas pessoas se associam a igrejas, mas não sabem o que ali estão fazendo. Mas não sabem o que de fato é uma conversão. Muitas pessoas, inclusive, vão à frente quando o pastor pergunta quem aqui quer ser salvo por Jesus, quem aqui quer receber Jesus, quer aceitar Jesus na sua vida. Muitas pessoas vão à frente, mas não sabem propriamente o que está dizendo ou o que estão fazendo. O entendimento bíblico de conversão pressupõe ou ensina o arrependimento e fé. Conversão é isso, é arrepender-se dos seus pecados e crer que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas. Mas é somente isso? Será que uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como seu Senhor, ela está salva e ela nunca mais será submetida a juízo? Será que é isso? Precisamos entender ou entendemos que a conversão significa abandonar uma vida sem Deus. Deixar para trás uma vida que não contemplava a pessoa e a existência de Deus. Quando você e eu, enquanto não éramos salvos, nós vivíamos a nossa vida independente de Deus. Nós sequer tomávamos conhecimento de quem Deus era. Nós não dávamos satisfação a Deus. A partir do momento em que você se arrepende, você crê, você tem alguém a quem dar satisfações. Uma coisa é nós queremos... O problema é que muitas pessoas querem ter Jesus como seu Salvador, mas não querem ter Jesus como seu Senhor. E elas permanecem no trono das suas vidas. Elas permanecem nas decisões mais importantes da sua vida. Elas não tomam o cuidado de se referir a Deus como aquele que é o dono da sua vida e também o dono da sua morte. Arrepender-se, crer em Jesus Cristo como seu Senhor, significa, além de tê-lo como nosso Salvador, tê-lo como nosso Senhor. É entronizar Cristo. Entronizar significa isso, colocá-lo no trono. Ele é o Senhor da minha vida. Eu não vivo mais sem Ele. Eu dependo dele para viver. Eu dou satisfações da minha vida a Ele. Eu preciso entregar a minha vida e compreender que Ele é o meu dono a partir de então. Essa é a razão pela qual muitas pessoas têm a percepção errada da conversão. Que entendem que conversão é simplesmente fazer uma oração, se associar a uma igreja, dar dízimos e ir à igreja uma vez ou outra na vida. Não é. De fato, não é. Significa mudança de rota, mudança de direção, abandonar tudo o que ofende a Deus e viver para a glória de Deus. Olha só, abandonar aquilo que ofende a Deus talvez seja a coisa mais dolorosa no coração daquelas pessoas que de fato não se converteram. Abandonar os pecados. Ah, mas é tão gostoso fazer aquilo, é tão bom, é tão bom. De fato, não haveria tentação nenhuma se fosse ruim. Né? Creio que a grande parte dos irmãos não teria nenhuma dificuldade se o médico lhe dissesse assim: a partir de hoje você não pode mais comer lula todos os dias da sua vida. Você não pode mais comer jiló todos os dias da sua vida. A partir disso você vai ter que fazer uma reeducação alimentar e você não vai mais poder comer agrião todos os dias da sua vida. Embora alguns de vocês gostem dessas coisas que eu falei, creio que vocês sobreviveriam normalmente sem esses alimentos. Agora, diferente seria se o médico lhe dissesse assim: você vai ter que cortar picanha, você não pode mais comer costela, carninha de porco com molho barbecue, você não pode mais fazer isso. Isso exige de nós um sacrifício maior. Por quê? Porque são coisas que nós gostamos. Até salivei. São coisas que nós gostamos. Ocorre que o pecado é da mesma forma. Se o pecado não oferecesse a nós algum tipo de satisfação, não teríamos dificuldade nenhuma de abandoná-lo. Então, a conversão pressupõe arrependimento, fé, mudança de direção, mudança de rota, abandono de velhas práticas, abandono de velhos costumes, abandono de velhas concepções de mundo, abandono de velhos pensamentos de mundo. Porque a partir de agora, eu não vivo mais como o mundo me ensinou a viver. Eu vivo como o Senhor quer que eu viva. Eu tenho um dono, eu tenho um rei. É reconhecer que a nossa salvação é o fruto da obra de Deus na nossa vida. E isso não deve gerar nenhum tipo de orgulho espiritual, porque é um presente. Ninguém se orgulha de ganhar um presente. A gente tem gratidão quando a gente ganha presente.
é compreender que Deus nos ama não pelos nossos esforços, mas pela sua natureza, que é o amor. Então, essa é a razão pela qual o entendimento bíblico de conversão vai influenciar no nosso interesse pelo discipulado e pelo crescimento. Marca 5, um entendimento bíblico de evangelização. Por que o entendimento bíblico de evangelização vai influenciar no meu interesse pelo discipulado e pelo crescimento? Veja só, uma falta de entendimento bíblico de evangelização leva a uma falta de crescimento espiritual. Isso por quê? Porque o evangelho que foi pregado é o evangelho errado. A evangelização precisa ser com base nos feitos de Cristo, no evangelho de Cristo, e não qualquer um outro evangelho. Então a evangelização é um elemento fundamental para o crescimento espiritual da igreja, para que as pessoas coloquem as suas escadas na parede certa e para que quando elas terminarem de subir, elas constatem que a parede é a certa e não que elas levem a sua vida no evangelho errado, numa falsa sensação de ser cristão. E por conta disso, as igrejas têm ensinado não cristãos pensarem que são cristãos. Talvez você já tenha tido essa experiência de encontrar pessoas que não têm absolutamente nada de evangelho, mas que quando você pergunta qual é a fé que você professa, ela vai te dizer, eu sou evangélico, eu sou protestante. Por quê? Porque ele foi evangelizado um evangelho que não é bíblico, que não é real, que não existe e que leva as pessoas para o inferno da mesma forma. O que então é evangelização? Evangelização é contar às pessoas a sua real situação diante de Deus. Evangelização é contar às pessoas as boas notícias da nova vida que Deus oferece em Cristo. E a evangelização é convidar essas pessoas a desfrutarem dela pelo meio dos terríveis arrependimento e fé. Isso é evangelização. Você entende? Você compreende? Um certo pastor que eu gosto de ouvir, ele conta, não sei se eu já contei aqui, ele conta que certa feita ele foi pregar na cidade e terminou a pregação, o pastor o levou para comer uma pizza. E nessa pizzaria, ele foi atendido por um rapaz muito educado, muito cordial, e o rapaz observou a conversa deles e percebeu a conversa de igreja, de pastor e tal, e falou assim, vocês são pastores? E ele disse, sim, eu sou pastor. Ele falou, eu também sou pastor, mas eu estou aqui fazendo esse trabalho para complementar minha renda, que é a nossa igreja pequena, tal, enfim. Então eu estou complementando a renda aqui. O pastor falou, mas que interessante. E ali eles conversaram por pouco tempo e o pastor ouviu que este jovem tinha algumas concepções um tanto equivocadas de evangelho. E pediu a ele, meu irmão, faça o seguinte, em poucos minutos, faça de conta que eu sou uma pessoa que chegou aqui e não sou cristão e eu preciso de Jesus. Me evangelize. Fale de Jesus para mim. E aquela pessoa foi para lá, para cá e dá uma coçada e disse, mas fica difícil assim, de bate-pronto é complicado. Não, não é difícil não. Me evangelize, fale de Jesus para mim, me mostre quem é Jesus. Me mostre quem eu sou, me mostre quem Jesus é. Já deu a letra. E aquele irmão teve dificuldade, não foi, não vai. No terceiro apelo, um tanto mais incisivo, esse irmão falou, então tudo bem, vamos fazer isso. Eu vou dizer para você quem Jesus é. Eu vou pregar o evangelho para você. Ele ajeitou a gravata, impostou a sua voz, colocou a mão no ombro do pastor e disse para ele, jovem, venha comigo até o altar e receba uma oração. Deus tem uma grande obra na sua vida. E este pastor utilizava-se desta premissa, utilizava-se dessa forma de evangelizar pessoas. Jesus não era pregado, as pessoas eram levadas ao altar, repetiam uma frase e saíam dali como se fossem cristãs, como se fossem salvas em Cristo. A falta de crescimento espiritual é a razão, é a consequência das pessoas estarem sendo levadas ao evangelho errado. As igrejas têm ensinado não cristãos pensarem que são cristãos. Entende? A dificuldade de evangelização, de uma falta de entendimento bíblico de evangelização. O nosso compromisso não é com o resultado. Nós não temos compromissos de quantas pessoas serão salvas com a evangelização. Nós não estamos batendo meta, não estamos fazendo isso. A nossa responsabilidade e compromisso é com a fidelidade do que é pregado. Essa é a grande diferença de um evangelho que é pregado biblicamente, o evangelho de Cristo. A evangelização, quando é feita com base nas escrituras sagradas, elas estabelecem a responsabilidade do evangelista, do pregador, mas não atribui a ele o sucesso disso, porque o sucesso vem de Cristo, é Ele quem dá o crescimento disso. Pessoas que vêm para as nossas comunidades
e são nelas expostas ao Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo, elas não vão ser convertidas ao Jesus Cristo. Elas vão ser convertidas a qualquer coisa menos Cristo. Talvez a uma história bem contada, a emoção daquele momento, mas não a Jesus Cristo. Então é importante esse entendimento bíblico de evangelização, e nesse sentido ele vai nos ajudar no discipulado e crescimento. Quando nós fomos convertidos a Jesus Cristo com base no Evangelho genuinamente pregado, esse interesse por crescer e conhecer mais ao Senhor vai ser cada dia mais presente na nossa vida e mais constante. E nunca vai cessar. Porque cada dia nós vamos descobrir uma face nova da multiforme graça do Senhor. E isso vai nos impulsionar a conhecê-lo cada dia mais. O entendimento bíblico de membresia. Como é que isso é capaz de influenciar no meu interesse pelo discipulado e pelo crescimento? O entendimento bíblico de membresia ajuda as pessoas a crescerem na vida cristã. Quando as pessoas compreendem o que de fato representa ser membro de uma igreja, ser membro de uma comunidade de fé, isso diretamente influencia no seu interesse de crescer naquela comunidade, de se desenvolver ali e de ali exercer os seus dons, os seus talentos. Viver como um cristão significa estar comprometido com os outros e ter outros comprometidos contigo. Eu não vou esquecer de uma metáfora que a Marli utilizou uma vez, em que ela estava falando sobre o corpo de Cristo. E ela utilizou a metáfora do trigo. Ela disse que o trigo, você vê o grão do trigo, você vê aquela semente enquanto semente. Mas aquele trigo passa por um moedor, e quando ele passa por aquele moedor, ele perde a sua característica de trigo, ele se torna uma farinha, junto com outro trigo, junto com outro trigo, junto com outro trigo, que foram igualmente moídos. E todos se tornaram em uma única porção de uma coisa indivisível. Quando nós fazemos parte de uma comunidade de fé, de uma membresia bíblica, quando nós temos um entendimento bíblico de membresia, nós vamos entender que nós não somos um anexo daquela igreja. Nós não estamos ali para... Como posso pensar assim? Nós não influenciamos naquela igreja, nós não somos participantes dela, nós somos comprometidos com ela, nós estamos comprometidos com aquela comunidade, com aquelas pessoas que ali estão. Essa é uma visão bíblica de membresia, estar comprometido com um povo, com pessoas. E quando eu estou comprometido com pessoas, eu não abandono essas pessoas porque elas discordam de mim. Mas eu sou capaz de amá-las apesar de discordarem de mim. O entendimento bíblico de membresia mostra para cada membro qual é a sua responsabilidade no corpo e mostra para todos qual é a nossa responsabilidade para com o próximo. A igreja tem responsabilidade com seus membros e os seus membros têm responsabilidade com a sua igreja. Envolve fazer parte de uma comunidade. Nela nós aprendemos como o verdadeiro amor de Deus opera nas mais variadas pessoas. Nós conseguimos ver o amor de Deus levantando aquele casamento que foi destruído, aquela pessoa que foi destruída por causa de um casamento, por causa de uma traição. A gente consegue ver Jesus Cristo levantando aquela pessoa e colocando ela de pé, mesmo quando todas as circunstâncias fazem ela ficar prostrada. Nós conseguimos ver Jesus transformando a vida de pecadores, libertando pessoas viciadas. Nós conseguimos ver Jesus resgatando pessoas e trazendo para a comunidade de onde nós estamos e transformando aquela pessoa em irmão, em servo. E isso acontece dentro da comunidade, dentro de uma visão bíblica de membresia. Estar vinculado a uma igreja estimula a responsabilidade mútua. Mostra que você é responsável por mim, tanto quanto eu sou responsável por você. De modo que, quando eu estiver caminhando em caminho de morte, quando eu estiver caminhando para o precipício, você terá a responsabilidade e a capacidade, a jurisdição de me dizer: meu irmão, você está morrendo, você vai morrer, você está andando em caminho de morte. E isso não vai gerar em mim um sentimento de raiva contra você. Não deve gerar em mim esse sentimento de raiva. Mas um sentimento de humildade e arrependimento. De observar que, de fato, se não fosse a sua orientação, eu estaria caminhando em dias de morte. É isso que a vida em comunidade nos estabelece. Essa responsabilidade mútua. E isso, sim, nos conduz a uma vida de discipulado mútua e de crescimento na fé em Cristo. Sétima marca, o entendimento bíblico de disciplina eclesiástica. O pastor Gustavo deu essa aula nos últimos 2 domingos. E nós entendemos que negligenciar a disciplina eclesiástica torna mais difícil o fazer discípulos. Você lembra que a palavra do Senhor nos diz que o caminho que nos leva ao Senhor, que nos leva à eternidade, é um caminho estreito. Do outro lado, o caminho que nos leva à perdição é um caminho largo. Aliás, não tem nem caminho. Para qualquer lugar que você for, você irá à perdição. Isso exige disciplina.
Dentro da comunidade, dentro da igreja do Senhor, exige-se disciplina. Uma igreja que não exerce a disciplina, em uma igreja que não exerce a disciplina, os exemplos não são claros e os padrões são confusos. Meus irmãos, talvez você já tenha ouvido aquela expressão, mas o irmão fulano faz isso. Você vai orientar um jovem, um adulto, uma criança e diga assim, olha só, meu irmão, no amor de Jesus eu digo para você, isso vai te fazer mal, você está andando no caminho de morte, isso não vai te trazer nenhum benefício. Aí o irmão vira para você e diz assim, mas o fulano de tal faz, mas o irmão faz, mas aquele abençoado faz. Meus irmãos, o Mark Dever escreve uma frase que é muito pesada e eu transcrevi ela aqui. Ele diz assim, as ervas daninhas são indesejáveis. Ninguém deseja ter as ervas daninhas no seu jardim. Elas não são plantadas, elas nascem por si, né? E se não forem administradas, ou seja, se elas não forem arrancadas no tempo certo, se não houver uma disciplina nisso, elas vão causar danos a todas as plantas ao seu redor. A frase não é minha. Mark Dever falando sobre disciplina eclesiástica. Os planos de Deus incluem transformar estas pessoas imperfeitas para a glória dele. Transformar essas pessoas em pessoas que reflitam a glória do Senhor para a glória dele. E sempre que for possível, a glória de Deus será vista na igreja. A alegria será tomada na igreja. Sempre que um pecador é arrependido, se arrepende de seus pecados. O que acontece é que nós não vemos isso acontecer. Raramente nós vemos esse tipo de coisa acontecer. Porque quando a pessoa é submetida à disciplina bíblica, a primeira coisa que ela faz é demonizar aquelas pessoas que a disciplinaram. É demonizar o pastor, é demonizar a igreja. Não é ele que cometeu o erro, não é ela que cometeu o erro. É a igreja que é intolerante, é a igreja que é cheia de pessoas más. Nós estamos cheios de exemplos ao longo da nossa história, nessa nossa igreja, de 40 e tantos anos, de pessoas que passaram por isso. Pessoas que não se arrependeram de seus pecados, abandonaram a igreja, difamaram os pastores das épocas, difamaram os irmãos das épocas, e eles estão com a razão, eles são os donos da razão. E isso não é exclusividade nossa. Se você conversar com pessoas, com membros de demais igrejas, você vai observar que todas as comunidades vão ter a mesma história. De pessoas que não se submetem à disciplina bíblica, à disciplina eclesiástica, e atribuem a todos a culpa pelos seus atos. Meus irmãos, é importante, é fundamental que haja disciplina bíblica, para que sejamos modelos daquilo que o Senhor tem a fazer na terra, para que ninguém tenha nada a nos acusar, para que, ao verem as nossas boas obras, as pessoas glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Mas, infelizmente, quando for o caso de alguém que não quer se arrepender dos seus pecados, mesmo ou dos seus comportamentos, mesmo tendo sido patente a toda a igreja tem a responsabilidade de fato, excluir essas pessoas do seu rol de membros. É com dor que se faz isso, porque é tão difícil a gente conseguir ver esse rol de membros crescendo e sempre que se perde algum é doloroso. Mas a palavra do Senhor, a igreja do Senhor, não é composta do livro de membros terreno, é composta daqueles que fazem parte da igreja celeste do Senhor. Então, muitas vezes nós temos apego demais ao número e nos esquecemos de que talvez esse número faça mal a outros irmãos, talvez esses exemplos prejudiquem outros irmãos. A disciplina eclesiástica é algo que é muito complexo, algo que traz muita dor, mas é algo que deve existir para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos lá? Marca 9, a marca 8 é que nós estamos falando, que é o interesse pelo discipulado e crescimento, e a marca 9 é a que o pastor Gustavo vai dar na aula que vem, que é o entendimento bíblico de liderança na igreja. Por isso peguei pouca coisa para não dar spoiler. Então, qual é o entendimento bíblico de liderança na igreja? De que forma isso estimula o meu interesse pelo discipulado e crescimento? Em uma visão cristã, nós seremos ajudados por um entendimento bíblico e exercício da liderança cristã. Líderes cristãos são pessoas que estão dispostas a abençoar outros. Uma liderança cristã, genuinamente cristã, é uma liderança que edifica, que estimula, que conduz pessoas no caminho do Senhor, que desenvolve potencialidades das pessoas dentro dessa igreja, que desenvolve em outros a exercer atividades que venham servir para a glória do Senhor. A liderança cristã não deve ser exercida com orgulho, não deve ser exercida com vaidade, não deve ser exercida com o ego elevado, mas tem que mirar sempre a glória de Deus. Deus coloca em nosso meio pessoas que Ele chamou para exercer a liderança espiritual. E quando nós somos submetidos à liderança espiritual, o Senhor trabalha no nosso coração, o Senhor ministra no nosso coração, o Senhor acrescenta a nossa fé, desenvolve o nosso interesse pelo crescimento, nos faz amadurecer. Através destes, podemos obter exemplos práticos de piedade, de
de devoção ao Senhor. A liderança cristã é uma bênção. É uma bênção termos bons líderes que nos conduzem no caminho do Senhor, que nos exorta, que nos alimenta, que nos edifica. É uma bênção ter pessoas que caminhem juntos para a glória do Senhor e que nos abençoe dessa forma. Qual é, portanto, a importância deste bom crescimento? Já vimos que o mau crescimento é o crescimento numérico, um crescimento que visa a vaidade, é um crescimento que visa o ego elevado. Mas o bom crescimento é aquele em que pessoas individualmente crescem como cristãos, conhecem mais a Deus, evidenciam os seus dons, os seus talentos, abençoam a comunidade e com isso toda a comunidade cresce, em fé e numericamente. Então qual é a importância desse bom crescimento? Primeiro, é o meio pelo qual nós testemunhamos ao mundo. 1 de Pedro 2,12 diz: vivam entre pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as suas boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. A forma como nós vivemos, a forma como nós desenvolvemos a nossa vida, como nós crescemos, traz glória ao nome do Senhor. Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, quando nós crescemos espiritualmente, as obras praticadas por nós são evidenciadas diante dos homens, ainda que nós não a façamos ou não as façamos com este objetivo, mas elas serão vistas. E o nome que será glorificado não é o nosso, é o nome do nosso Pai que está no céu. Uma igreja saudável tem uma preocupação abrangente com o crescimento da igreja, ou seja, o crescimento individual e coletivo. Quando uma igreja tem uma visão saudável, quando a igreja está próxima de ter essas características das marcas de uma igreja saudável, ela tem sim a intenção e ela vive nesse objetivo de buscar esse desenvolvimento, esse crescimento individual e coletivo. E, irmãos, o crescimento espiritual não é algo opcional. Muitas vezes a gente acredita que crescer espiritualmente é opção. Eu não quero crescer, eu vou ficar aqui, na minha. Eu vou ser uma criança eternamente. Mas a palavra de Deus nos orienta e nos mostra que não é opcional, é mandamental. Olha só, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15, ele diz: o propósito, ou seja, o objetivo, a destinação, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Assim como não é opcional na nossa vida natural nós permanecemos como bebês, ninguém perguntou para você se você queria crescer. Era tão bom ser criança, você não tinha conta para pagar, não tinha decisão para tomar, não tinha que se aborrecer. Mas a vida lhe levou a crescer. A vida espiritual é assim. Só que diferente da vida natural, se nós não exercemos aquilo que nós lemos na primeira carta de Pedro, nos slides anteriores, nós não vamos permanecer como crianças, nós seremos adultos infantilizados. Essa é a diferença da vida natural. A criança não escolhe crescer, ela cresce. Quando ela é alimentada, quando ela é bem nutrida, ela cresce. O crente que não é alimentado e bem nutrido, ele vai crescer, mas ele vai ser um infantilizado, vai ser um crente bobinho, abobalhado. Ele não vai ser um crente maduro e adulto na fé. Pois, a importância do crescimento. Jonathan Edwards, um pastor, um puritano, ele escreveu um livro, dentre vários livros, ele escreveu o Tratado sobre as Afeições Religiosas. E nesse livro ele escreve assim: o crescimento do discipulado cristão não é apenas entusiasmo, não é apenas uso da linguagem espiritual, não é apenas um crescimento grande, um conhecimento grande das Escrituras, ou um aumento evidente da alegria. Não é aquela frase que a gente confunde às vezes de Jesus, o Evangelho com o Magazine Luiza, a gente fala para a pessoa, vem ser feliz. Então ele diz que não é um aumento evidente da alegria, do amor ou do interesse pela igreja. Tudo isso são evidências de um crescimento cristão. Evidências, não é ele. Mas o que é de fato um crescimento espiritual? Para Edwards, o verdadeiro sinal observável de crescimento espiritual é uma vida de santidade crescente fundamentada na autorrenúncia cristã. Olha só, a autorrenúncia cristã, Jonathan Edwards entende que essa autorrenúncia é o que é mais evidente no crescimento espiritual. O que isso quer dizer? Talvez quer dizer que hoje você tenha uma conduta, um pecado, um procedimento, um comportamento que não é adequado à fé que você professa. E isso não te incomoda hoje. Mas com o passar do tempo você começa a ler as Escrituras, começa a orar, começa a se relacionar com Deus, começa a viver na sua comunidade, começa a ter uma visão
bíblica da membresia, de evangelho, de evangelização. E você entende que aquele comportamento, postura, pensamento, cosmovisão não mais agrada a Deus. E você passa a auto-renunciar isso, sem que ninguém te mande fazer. Você abandona isso, você renuncia a isso, porque a tua mente, que agora está regenerada em Cristo, te diz que isso é errado. Então você não mais toma esses comportamentos, anda nesses caminhos, fala essas coisas, e você resolve abandonar isso. As pessoas que estão ao seu redor vão observar isso em você e vão compreender que você está crescendo espiritualmente. Faz parte do desenvolvimento, da evolução. Assim como, enquanto criança, você enfiava o dedo na tomada, quando você é adulto, você não faz mais isso, porque você entende que aquilo é errado. Você entende que aquilo não traz benefício algum. São autoevidências, são evidências externas de que há um crescimento espiritual. Boas influências na comunidade de cristãos, comprometidos uns com os outros, podem ser instrumentos nas mãos de Deus para o crescimento do seu povo. Ter bons relacionamentos cristãos, relacionar-se com pessoas maduras na fé, podem te levar, podem nos levar a também sermos instrumentos, a crescermos na sabedoria, no Evangelho e na graça do Senhor. E a igreja tem essa responsabilidade de ser instrumento pelo qual o povo de Deus cresce na graça. Olha o texto que nós já vimos e eu repito agora. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Pedro está, assim como Paulo, nos trazendo essa ordem, esse imperativo. Cresçam na sabedoria e no conhecimento de Deus. Por fim, irmãos, o que vai acontecer se nós não crescermos? O que vai acontecer se você decidir, do contrário da sua vida natural, decidir não crescer? Eu não quero crescer na fé. Eu me converti a Jesus, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu não quero crescer. O que vai acontecer? Lembra do Rob que nós falamos no primeiro dia, na introdução da nossa aula? O Rob é aquele jovem que, muito aflito, com muitas dores na sua alma, veio a Cristo e foi salvo por Ele, mas o Rob não desenvolveu a sua fé e ele chegou aos seus 40 anos e pessoas imaginavam que ele era uma grande coluna na igreja, mas na verdade ele era apenas uma impressão, uma aparência de fé. Ele era pessoa oca, que não havia se desenvolvido, não havia crescido. Ele era uma criança na fé. O maior risco que nós temos é nos tornarmos isso. Sermos alguém que não tem o que oferecer. Não temos experiência com Deus, não temos vida com Deus, não conhecemos Deus na sua profundidade. Não crescer é sinal de que algo não vai bem no organismo. Quando uma criança não cresce e passa algum tempo, meses e anos, e ela não se desenvolveu, o médico passa a investigar o que está faltando no organismo daquela criança. Quais são os nutrientes que estão faltando, quais são os hormônios que estão faltando. Porque crescimento é algo que deve acontecer. Quando o crescimento não acontece, algo não vai bem no organismo. Não crescer espiritualmente pode significar ausência de conversão. Talvez aquela pessoa que está há anos e anos na igreja, ouvindo o evangelho, mas não desenvolve a sua fé, talvez essa pessoa não tenha sido convertida genuinamente a Cristo. Talvez ela tenha vindo à fé ou à igreja por bons relacionamentos, por estar no lugar que dá um bom atendimento para o seu filho, um lugar que traz uma estabilidade emocional, um lugar que traz algum conhecimento, algum conforto, mas talvez essa pessoa não tenha sido convertida genuinamente a Jesus. Isso é um fato inegável, a gente precisa aceitar isso. Não crescer espiritualmente pode significar a ausência na mudança de comportamentos, a ausência na metanoia, na mudança de mente. Talvez a pessoa tenha recebido um Jesus filosófico, mas esse Jesus não entrou no seu coração ao ponto de transformar a sua vida. Não crescer espiritualmente pode significar a morte espiritual. Por quê? Porque pode ser o significado, pode ser o resultado de não ter havido conversão. É a história novamente da escada, de subir por toda uma vida numa escada e ao final dela descobrir que subiu na escada errada. Mas a boa notícia que nós temos é que o Senhor nos fornece instrumentos para crescermos para a glória dele. Esses instrumentos foram colocados à sua e à minha disposição. A salvação foi de graça, o Senhor nos deu ela, o Senhor nos levou ao arrependimento e à fé. Mas o crescimento, o desenvolvimento da vida cristã, o interesse pelo discipulado, o interesse por ser discipulado, o interesse por crescer é algo que depende de nós, é algo que depende da nossa boa vontade, do nosso esforço pessoal e depende da ação de Deus em resposta a esse nosso desejo e esse nosso esforço. E você? Analise a sua vida. Lembre-se do dia que você veio a Cristo. Lembre-se do dia que você foi convertido a Jesus. Tente lembrar-se de como era
o quadro espiritual da sua vida? Você sabe que você estava espiritualmente morto, destinado naquele instante a uma vida de sofrimento e dor, mas Jesus lhe resgatou. Lembra como eram as suas emoções, lembra como era a sua vida, lembra como era a sua família, lembra como era a sua casa, o seu trabalho. De lá para cá, como foi a mudança que houve na sua vida? Qual foi a mudança da sua mente? Você continua pensando as mesmas coisas? A sua concepção de mundo continua a mesma? Você continua crendo nas mesmas convicções que você tinha quando você foi convertido a Jesus? E com relação ao seu casamento, você continua acreditando nas mesmas coisas que você acreditava sobre casamento? Sobre o seu trabalho? Sobre a eternidade? Sobre a existência do mundo, do homem? Sobre a criação? O que mudou na sua vida do dia que você foi convertido a Jesus Cristo para cá, até hoje? Tente fazer um gráfico. Tente fazer um gráfico mental. Você se desenvolveu, você cresceu, você conhece mais a Deus do que o dia que você foi convertido a Ele? Ou você continua conhecendo o mesmo Deus? Você abandonou pecados que você carregava com a sua vida antes de você ser convertido a Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados? Meu querido, se você não fez isso até hoje, eu te convido a arrepender-se dos seus pecados, a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a entregar a sua vida e fazer Jesus o seu Senhor, não apenas o seu Salvador. Confesse Ele. Venha para a nossa comunidade. Se você não é dessa cidade, procure uma comunidade da fé, onde tem a pregação genuína do Evangelho, onde Cristo é verdadeiramente apresentado. Se você converteu, se você é legitimamente, genuinamente convertido a Cristo, mas você não desenvolveu a sua fé, a sua vida espiritual, encontre o erro, identifique o erro, abandone o erro, caminhe na graça e na sabedoria do Senhor Jesus. Use a referência de Pedro e observe ali o que Pedro nos orienta, de que forma ele nos ensina a ter uma vida de desenvolvimento da fé, a fé que o Senhor te deu. Acrescente bondade a essa fé, acrescente virtude, acrescente amor, acrescente uma vida de relacionamento com seus irmãos, acrescente a fraternidade, acrescente. Depende de você ter essa vida espiritual, depende de você amadurecer espiritualmente, crescer espiritualmente. O Senhor não vai tomar essa decisão por você. Você vai tomar essa decisão. E com base nessa decisão, o Senhor vai te abençoar. E você dá um passo e o Senhor te conduz nesse caminho. O Senhor fortalece o teu pé, o Senhor conduz, o Senhor coloca suas costas retas, o Senhor te faz andar. Mas essa escolha, diferente da salvação, é sua, meu irmão. Caminhe com o Senhor. Cresça. Que o seu interesse pelo crescimento e discipulado seja genuíno. E tenha aqui, nessa comunidade, um lugar de acolhimento, onde você vai encontrar pessoas que, como você, têm as mesmas dificuldades na vida, mas que conhece o Deus que é capaz de nos conduzir por sobre elas e capaz de desenvolver a nossa fé a ponto de sermos mais parecidos com Cristo a cada dia. Vamos orar? Senhor, é diante do Senhor que humildemente nos colocamos e pedimos, Senhor, ajude-nos a desenvolver a nossa fé, ajude-nos a crescer. Senhor, não queremos ser crianças, não queremos ser infantilizados, não queremos ser pessoas que têm suas emoções não transformadas pelo Evangelho de Cristo. Nós queremos ser salvos, queremos ser filhos, queremos ser, ó Deus, transformados pelo Teu Espírito Santo de glória em glória todo dia, de maneira que possamos Te conhecer e possamos exalar Cristo onde estivermos, de modo que as pessoas que te verem em nós possam Te dar glória ao Teu nome pelo que eles veem do Senhor em nós. E que sejamos, Deus, em nome de Jesus, luzeiros do Senhor nessa terra, levando pessoas ao Evangelho de Cristo e levando pessoas a converter-se a Cristo para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a desenvolvermos, ajuda-nos a crescermos espiritualmente. Para o louvor da Tua glória que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, é isso que nós tínhamos para hoje. Meu irmão, o meu desejo e a minha oração é que você cresça na fé, que você cresça no interesse pelo discipulado e que nós juntos como comunidade possamos ver os frutos desse crescimento em nós, possamos ter mais pessoas sendo convertidas, mais pessoas chegando até a nossa comunidade, possamos ser uma comunidade grande, não apenas em número, mas grande na fé, grande no poder e grande na presença do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e nos vemos logo mais no nosso culto para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até lá.